E continuam as ações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas sem nenhuma grande novidade. Infelizmente houve um ataque aqui no campo de Jabalia que os palestinos falam que atingiu um hospital e um campo de refugiados e não sei o que lá. Mas eu vou mostrar o vídeo para vocês vão ouvir o som das explosões secundárias, ou seja, o que atingiu foi um depósito de munição ali. Mas vocês sabem como é que é o esquema, já está um monte de jornal ocidental falando Israel atingiu um hospital e coisa e tal, aquele mesmo papo, né? Enfim, aqui no norte continua as ações israelenses aqui no sul do Líbano, mais um monte de armas identificadas, um monte de esconderijos do Hezbollah identificados aqui. Mais uma vez teve também foguetes contra Israel, né, contra áreas israelenses, e também a gente teve, infelizmente, atentados terroristas aqui em alguns lugares por aqui, né? Então, muito triste esses atentados terroristas que aconteceram aqui perto de Tel Aviv, aqui na região de Ashdod. E temos também a informação de que o Biden está querendo que Israel pare as ações e não faça retaliação contra o Irã. É aquela coisa toda que eu já falei para vocês, a preocupação do Biden com a questão eleitoral americana, né? Só que isso está sendo um tiro no pé na candidatura da Kamala Harris, porque parece que vários grupos judeus na Pensilvânia, que é um estado, um swing state, né, um estado que pode ir para um lado ou para o outro, e que tem uma comunidade judia muito grande por lá, eles decidiram fazer uma campanha forte a favor de Trump justamente por esse posicionamento do governo Biden, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu de Novo, o M de Marçal é de Maçom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, infelizmente, aqui na faixa de Gaza teve uma ação israelense contra um depósito de munição do Hamas. Infelizmente, né, tá aqui, ó, em Gaza, pelo menos 29 pessoas teriam sido mortas por ataques israelenses que alvejaram um hospital e um campo de refugiados. E o pessoal aqui está respondendo da forma correta. O ataque israelense não visou o hospital e o campo de refugiados. Os terroristas que se escondem nessas estruturas civis, né? E fica claro aqui, ó, isso aqui é a imagem que tem de lá. Você vai ver o pessoal chorando aqui. Eu não posso mostrar essa parte porque o YouTube não gosta, mas você vai ver o cara falando aqui, o palestino falando aqui, que não, que absurdo, que atingiu não sei o que lá, e não sei o que lá, e coisa e tal, mas você vai ver que o som é som de explosão secundária. Olha só. Explosão secundária. Era um depósito de munição ali na região, né? Pode ter morrido 29 pessoas? Não sei, não tem esse número confirmado. Lembra que o Ministério da Saúde de Gaza costuma inflar esses números todos, porque, né, é o modelo de negócio deles, eles se colocam como coitadinhos, aí o pessoal faz doação para ajudar a Gaza, e aí eles ficam mais ricos um pouco. Então, não sei se 29 pessoas foram mortas, mas de qualquer forma, quem foi ferido aqui é porque estava perto do depósito de munição. E se a explosão do depósito de munição acabou matando outras pessoas próximas, a culpa é de quem botou um depósito de munição perto de civil, né? Então a questão aqui é puramente culpa do Hamas mesmo. Bom, continuam ataques com foguetes do Hezbollah contra Israel. Mais uma vez a gente teve vários ataques aqui que foram repelidos pela defesa israelense, né? E também teve aqui operações lá no norte de Israel, lá no sul do Líbano, né? As forças israelenses aqui no sul do Líbano, mais um monte de imagens de lá, do pessoal operando ali e evidentemente encontrando mais uma vez um monte de armas aqui em esconderijos do Hezbollah ali na região do sul do Líbano, né? Dá para ver aqui mais um monte de coisa identificada pelos israelenses ali, né? Bom, uma coisa que chegou parece que já chegou o THAAD, né, que é aquele sistema de defesa de mísseis balísticos. Então é um sistema muito avançado, né, mais do que o Patriot, na verdade. Tá o pessoal reclamando aqui, mande alguns para a Ucrânia e coisa e tal, e realmente podia mandar alguns para a Ucrânia, né, mas enfim, já chegou, parece que pelo menos parte dessa bateria antimíssil THAAD já chegou em Israel.
O pessoal está reclamando que, embora isso realmente aumente a proteção de Israel contra eventuais ataques do Irã, isso reforça a dependência de Israel dos Estados Unidos, porque esse sistema aqui não é um sistema que Israel tenha nativamente, né? Israel deveria ter um sistema desses, o ponto deles é esse, né? Israel deveria ter um sistema similar a este também para se proteger. Isso aqui reforça a dependência dos Estados Unidos, até porque esse sistema, como é um sistema muito avançado, vai ser operado por americanos, tá? Então a equipe que vai operar esse sistema é americana, não é israelense, né? E aí é que a gente vê o problema, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos avisaram que o suprimento de armas para Israel está em risco se a crise humanitária em Gaza persistir, né? O que acontece aqui? De novo, é o problema eleitoral do Biden lá nos Estados Unidos. Embora a maior parte do Partido Democrata seja de centro-esquerda e, portanto, seja favorável a Israel, existe uma minoria dentro do Partido Democrata que é de extrema esquerda. E, infelizmente, para o Biden, essa minoria é muito forte, principalmente em Minnesota e no Michigan, e que são estados, são swing states. Então o Biden teme muito que essa minoria árabe, né, pró-palestina, de extrema esquerda, acabe virando as eleições, ou não indo votar na Kamala Harris, ou até votando no Trump. Não creio que eles cheguem a votar no Trump, tá? Mas só o fato de eles não votarem na Kamala Harris já mata a chance deles ali nesses estados, né? E sendo estados que podem mudar de lado, isso seria muito trágico, né? Então o pessoal de extrema esquerda fica caindo nesse papo da ajuda humanitária para Gaza, que não, que tá a situação humanitária terrível, não sei o que lá. Enfim, os Estados Unidos então teria ameaçado Israel, ou resolve a crise humanitária em Gaza, ou nós vamos colocar um embargo em armas e não vamos mais mandar armas para Israel, né? Uma tremenda crueldade, porque, ou seja, o cara cai na conversa fiada dos palestinos de Gaza, do pessoal do Hamas, e por conta da eleição americana, né, exigem esse tipo de posicionamento. Pior ainda, você tem aqui o Open Source Intel traz aqui o conteúdo da carta, tá? Tá aqui o conteúdo da carta que foi enviado pelos Estados Unidos, e o que eles colocam aqui, resumindo, né, é justamente que eles querem um aumento da ajuda humanitária, que Israel precisa permitir a entrada de 350 caminhões por dia, abrir uma quinta entrada lá na faixa de Gaza. Ele quer que implemente pausas humanitárias, ou seja, que Israel, em determinados dias e horas pré-determinados, faça pausas nas ações lá em Gaza, para permitir ações humanitárias, mas é lógico, isso também vai ser usado pelo Hamas para deslocar soldados e armas e coisa e tal. Enfim, ele pede um monte de coisas aqui que Israel tem que ajustar em Gaza e não sei o que lá. Enfim, eu acho um absurdo esse tipo de coisa, e o próprio pessoal tá vendo isso também como um absurdo. Judeus democratas expressando frustração colocaram um cartaz lá na Pensilvânia. Essa organização chama-se DJEX, que é o êxodo judeu-democrata, ou seja, os democratas judeus estão pedindo votos em Trump, porque o Biden continua sabotando Israel nessa guerra por motivos puramente eleitorais, tá? Ou seja, essa é a grande questão, né? Enfim, isso vai acabar mal para o Biden e para Kamala Harris de qualquer forma, né? Agora, parece que uma coisa eles conseguiram, tá? Segundo estão dizendo aqui, o Netanyahu teria dito aos Estados Unidos que Israel vai limitar sua retaliação ao Irã a alvos militares, não vai atacar nem o programa nuclear iraniano, nem as instalações de petróleo iranianas, né? Eu, de novo, acho que é uma oportunidade perdida enorme. Devia atacar exatamente as instalações de produção de óleo iranianas e o programa nuclear, né? Mas, enfim, esse parece que foi o acordo aqui do Netanyahu com os Estados Unidos. Não se sabe qual foi a reciprocidade dessa história, né? Talvez seja justamente o sistema THAAD lá avançado protegendo Israel, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui. Ele fala sobre o ataque que teve contra aquela base militar israelense, que acabou tendo 4 mortos e um monte de feridos graves e coisa e tal, mas não tem nenhuma outra novidade que a gente não tenha dito aqui, né? Bom, infelizmente houve um ataque terrorista, esse militar israelense acabou falecendo agora, o nome dele é Adir Kadosh.
ele estava ali na Rota 4, ali na cidade de Ashdod, e acabou sendo morto por um terrorista palestino que atirou, né? Tá circulando também essa outra imagem aqui, que seria um outro ataque em Al-Eziária, leste de Jerusalém, hoje, mas eu confesso que essa imagem, eu acho que eu já vi essa imagem antes, tá? Eu não tenho certeza se isso realmente aconteceu hoje, mas seria o caso também de mais um ataque terrorista que teria acontecido hoje, né? Então, esse caso aqui aconteceu hoje. Isso aqui eu tenho confirmação, está saindo nos jornais todos lá. Esse outro caso está circulando muito no Twitter, mas eu acho que eu já vi esse vídeo antes, então tomem com uma certa cautela isso daqui, tá? E, bom, olha só quem apareceu hoje, grande novidade, Ismail Qaani está vivo, né? Agora, vocês lembram que a gente falou que ele ia aparecer, né? Que ele está sendo investigado por ser ativo do Mossad, mas que iam dar um jeito de ele aparecer num evento especial e até receber uma medalha do Khamenei, mas esse evento aqui não teve o Khamenei, não. Ele apareceu lá, apareceu ao vivo, realmente, isso aqui aconteceu, ele passando pano no rosto, parece que está muito abalado, né? Deve estar sendo torturado pra caramba, tá com um agasalho ali para esconder os roxos, né, da tortura e coisa e tal, mas tá vivo, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse cara, né? Outra coisa é essa matéria muito interessante aqui nesse jornal israelense aqui, eu traduzi antes de ler isso daqui, tá? Porque a tradução... Ah, não, agora funcionou. Da outra vez não tinha funcionado isso daqui, né? Mas é curioso que esse jornal aqui fala exatamente o ponto que eu mencionei aqui nos vídeos há pouco tempo atrás, como é que é o desafio dos drones, né? Justamente pelos drones, ao contrário de outras armas que são mais estáveis, os drones são pequenos, são difíceis de identificar e tem uma variedade enorme deles, e o tempo todo o pessoal está construindo drones diferentes. Então eles falam aqui que os sistemas israelenses não são tão eficientes contra drones como são contra outras armas. Não é que não sejam eficientes também, tá? A maior parte dos drones são derrubados também pelos sistemas de defesa antiaéreo israelense. É que alguns têm passado, isso tem gerado essa preocupação, né? Então, eles estão falando aqui que, embora esses sistemas sejam eficientes, tenham conseguido destruir um monte de UAVs, eles ainda poderiam melhorar, né? Ainda tem melhorias para ser feitas nisso daqui, e eles falam sobre vários testes que estão sendo feitos, principalmente com armas de laser, né? Porque este é um problema. Qual que é o problema do drone? O problema do drone é que ele tem uma assinatura muito pequena no sistema de defesa antiaérea, aparece muito pequenininho, o operador muitas vezes acha que é um pássaro, que é um outro objeto qualquer, um balão, alguma coisa assim. E lembra, você lançar um foguete de 10 milhões de dólares para derrubar um drone de 500 dólares, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso você vai à falência rapidinho, né? O inimigo vai começar a lançar um monte de dronezinho pequenininho e baratinho, e você derrubando esses drones com um míssil caríssimo. Então o fator econômico pesa nessa hora, né? Isso acontece lá na Ucrânia também. Tudo isso daqui o pessoal está observando o que está acontecendo na Ucrânia, né? E daí a saída de Israel justamente de ter essa arma laser, porque essa arma laser custa muito barato, é custo de 5, 6 dólares por disparo dela para destruir um drone, né? Então, repara, aí ela pode disparar em qualquer coisa. Ah, mas matou um passarinho, matou um balão. Mas, meu amigo, se está aparecendo, é melhor atirar. Repara como é que muda a lógica, né? Quando você tem um míssil de 10 milhões de dólares, você tem que prestar atenção. Você não pode sair atirando em qualquer coisa, porque você vai estar desperdiçando muito dinheiro, né? Com isso daqui, não. Atira em qualquer coisa, né? Destruiu o balão do cara lá, pô, só lamento. Apareceu aqui com uma assinatura diferente. Então, só para falar que é um desafio sim, Israel sabe desse desafio, eu mencionei aqui, mas o pessoal lá também está discutindo esse desafio de resolver a questão dos drones, né? É realmente uma dificuldade, mas eles também estão pensando nisso e têm ideias aí bacanas de como resolver esse problema, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar